Como que eu posso avaliar uma empresa? Muita gente me pergunta isso. Eu entendo a grande dificuldade, o grande anseio em tentar responder esse tipo de questionamento. Afinal de contas, quando você compra alguma empresa, alguma ação de alguma empresa, você precisa entender minimamente aquele negócio. Existem várias abordagens, mas hoje a gente vai conversar sobre análise fofa, ou também a conhecida análise SWOT, com direito até um exemplo prático no final. Vamos lá então? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA, e hoje a gente vai trazer um pouquinho de conceituação em relação à análise fofa, que eu gosto bastante de aplicar nos meus investimentos, e por mais que ela pareça algo bem sucinto e fácil de ser feito, você vai ver que não é tão trivial assim, mas faz parte da nossa caminhada enquanto investidor. Vamos começar então com os nossos slides e depois eu vou fazer um breve resumo com vocês com uma empresa muito famosa no nosso país. Então, começando aqui com a sua análise SWOT, em português seria análise fofa. Daqui a pouquinho eu vou falar o que significa cada uma dessas letras, é uma sigla, obviamente. Mas o que você vai analisar nesse tipo de avaliação? A gente vai dar uma olhada em relação a riscos. Todas as empresas apresentam riscos. Se você não enxerga esse tipo de coisa, alguma coisa está errada. Não tem jeito. Então, a gente vai olhar também vantagens. Será que aquele negócio que você está querendo ser sócio, ele tem uma real vantagem, alguma coisa que não possa ser aplicada ao seu concorrente? Numa decisão em relação ao seu negócio ou do outro, o que o cliente ele vai querer? E também não tem como a gente não abordar as desvantagens. Às vezes é um negócio que precisa ser muito alavancado para que ele esteja minimamente rentável. É da natureza, né? Pode acontecer isso aí. E se esse for o normal, pode ser também uma desvantagem num contexto econômico um pouco mais agressivo? Sim. Potencial. Será que essa empresa ela chegou no seu limite ou ela realmente consegue continuar crescendo? Lembrando, nem todo negócio nasceu para ser enorme. Não tem problema nenhum se a sua empresa ela age localmente e ela está ali bem sucedida. Às vezes, uma expansão para outras regiões pode colocar a sua perenidade e também a sua rentabilidade lá para o chão. Cada um dentro do seu círculo de competência. Mas existe esse tipo de potencial? Não sei. Falaremos sobre diferenciais. O que talvez a Auren tem e a S Brasil não tem? Às vezes pode até ser a questão de pessoas. Pessoas são insubstituíveis. E se você entende que uma pessoa pode ser substituível, provavelmente você está falando do ponto de vista operacional. Mas vai lá, por exemplo, na Itaúsa e tenta pegar aquele cérebro do Setúbal. Tenta replicar isso em outro executivo. Difícil. Então, quais são os diferenciais além das pessoas, tecnologias e por aí vai? Um outro ponto também que eu gosto muito da análise fofa é que você se conhece um pouco mais. Já pensou se numa análise você só consegue trazer pontos positivos? Alguma coisa está estranha. Às vezes você está exposto a algum viés. São os vieses comportamentais. E eu gosto de estudar isso muito dentro das finanças comportamentais. Aqui no Vida de Acionista, a gente aborda bastante com vocês sempre isso. Então, quando você está avaliando uma empresa, indiretamente você está treinando a sua capacidade de avaliação. Isso é muito bom. Fragilidades. Tem a ver um pouquinho ali com as desvantagens, né? Será que se de repente, num contexto de aumento da inflação, o seu negócio ele fica um pouco mais frágil, ele fica um pouco mais exposto a uma rentabilidade baixa? Às vezes sim, às vezes não. É possível corrigir essa fragilidade com alguma outra política associada, alguma ferramenta financeira? Está comprando ali alguns insumos que são dolarizados. Você pode fazer um hedge, ou seja, uma proteção em relação a essa oscilação de câmbio. A sua empresa faz? Não faz? Já fez? Deu errado? Deu certo? Isso aí também a gente pode abordar. Resiliência. Essa parte eu gosto muito. Será que a sua empresa ela só consegue ser bem vindoura quando nós temos um cenário macroeconômico satisfatório? E será que quando o cenário está muito ruim, essa empresa ela consegue se reinventar e sobrevive enquanto as outras tendem a fechar? Isso traz um pouquinho da percepção de resiliência e perenidade. Fundamental você fazer esse retrospectivo.
Reconhecimento do investidor. Será que essa empresa, embora ela seja muito sensacional, ou seja, um negócio muito bom mesmo, mas ela remunera o seu pequeno investidor? Ela faz teleconferências, ela se preocupa com um site de RI transparente, ela te responde quando você manda e-mail, você liga para lá, eles te atendem e respondem também? Ou não tem esse contato? Isso é fundamental, porque você está investindo em pessoas. Se fossem apenas números, a gente colocava aqui uma planilha do Excel e deixava tudo automatizado, e não é assim, infelizmente, ou felizmente. Passado, presente e futuro. Aquilo que acontece no passado tende a continuar acontecendo no presente e no futuro. É uma característica muito ligada à inércia, né? É um termo que a gente usa ali da física, mas não tem jeito, são hábitos. Um negócio que está crescendo e nunca falou de dividendos, será que de repente, nesse futuro que você está imaginando, ele vai começar a falar de dividendos? Não sei. Teve algum sinal? Teve algum comunicado que eles estão estudando isso? Ou não? Entender o passado é muito bom para você traduzir o presente e também estruturar o seu futuro. Sempre quando a gente está pensando em negócios. Isso aqui é bem bacana. Não estou dizendo que aquilo que acontece no passado necessariamente vai continuar repetindo. Não, de jeito nenhum. Mas ali algumas dicas são valiosas. Dados objetivos. Olhar alguns números, algumas métricas é fundamental. Aqui no Vida de Acionista eu tenho uma visão muito mais subjetiva e até muito criticada por alguns colegas, analistas também, e até alguns investidores. E tá tudo bem. Acho que só pode ser criticado aquele que está tentando acertar, não é mesmo? Mas eu gosto dessa abordagem um pouco mais subjetiva, porque a gente precisa ter o nosso emocional bem controlado. E isso não significa que eu desprezo os números, mas tem que ter algumas métricas ali que estejam sendo atingidas. Senão, né, não tem como a gente ficar tergiversando. Se não tiver números objetivos claros, isso pode ser um sinal muito complicado daquela saúde do negócio em si. Informações subjetivas, a gente acabou de falar. Será que a comunicação não verbal daquele executivo está mantendo uma linha no momento de bonança ou no momento de desespero? Será que essas questões de confiança, aquele cara sabe conversar com você, investidor, ou não? Será que você, colocando o seu dinheiro ali todos os meses nesse negócio, te traz uma paz, te traz tranquilidade? Tem que ser avaliado também numa análise fofa. Entendimento do negócio, basicamente tudo isso aqui que a gente está falando agora. Se você não entende do negócio, se você não consegue fazer uma análise fofa, ela é super resumida, não é simples, mas ela é resumida, então por que você está colocando seu dinheiro? Tem jeito. Nas nossas consultorias a gente fala muito do teste do miojo, mas isso eu vou deixar para uma outra hora. Mas entenda, você com análise fofa você vai entender um pouco mais e entender pontos principais, não qualquer rodapé de página não. Círculo de competência do investidor. Às vezes, analisando uma empresa, fazendo uma análise fofa, você chegou à conclusão de que você não consegue entender muito bem aquele negócio. E está tudo bem, você tem duas escolhas. Ou você deixa de lado e foca naquilo que você tem mais competência, ou você aprende, você desenvolve essa competência. Mas você precisa também se autoavaliar para colocar o seu dinheiro. Pelo menos é a visão que a gente tem aqui no Vida de Acionista. E já caminhando para o finalzinho, o acompanhamento. Lembra que a gente fez aquela avaliação histórica do presente, também uma projeção para o futuro? Análise fofa, você registra alguns pontos e conforme o tempo vai passando, você vai revalidando tudo aquilo que você escreveu, para ver se aquilo permanece ou alguma coisa acabou mudando. Então serve como uma forma de registro. E por fim aqui, a questão de concorrência. Até porque a gente não olha na análise fofa apenas internamente. A gente também olha para fora, aonde esse negócio está trabalhando. Mas a gente vai avançar um pouquinho mais nessa percepção. Então vamos lá. O que é análise fofa? De linhas gerais, ela tem ali 4 letras, 4 abreviações. A primeira delas são as forças. A primeira delas é a força. O que seria a força? É uma marca forte, reconhecida nacionalmente? Seus clientes são fidelizados ou não? Ou eles ficam trocando, tem um churn, né, elevado? Essa tecnologia ela é de ponta ou é irreplicável? É um estado da arte? Tem um maquinário que não existe em nenhum outro lugar no país ou no mundo até? Isso faz parte das forças. A segunda vai ser ali a oportunidade. Tem ali uma exposição ao dólar, isso às vezes é muito interessante. Se você está vendendo para fora, um aumento do dólar pode ser interessante.
Isso é um ponto que potencialmente vai ajudar o seu negócio. E ali você pode pensar, pô, mas tem a questão da inflação. Quando a inflação está disparando, o meu negócio ele pode ter um aumento da sua rentabilidade, porque todos os meus contratos com os meus clientes são atrelados à inflação. Também pode ser uma oportunidade. E perceba cada um desses termos, até agora eu falei de aspectos positivos. Eu coloquei nessas posições aqui da tela, e não é à toa, tá? Mas vamos continuar. Fraquezas. Aquele seu negócio ele tem um endividamento elevado, a gente sabe que quando a dívida está muito alta, talvez você possa enxergar ali como um gargalo para pagamento de dividendos. Ou o mercado de crédito fala assim, meu amigo, você já está muito endividado. Daqui para frente eu vou te cobrar mais juros do que você estava sendo cobrado até então. Até porque você já está devendo muito. O risco meu, enquanto credor, que estou te emprestando dinheiro, é muito grande. Então isso pode ser ruim. Ou às vezes uma inadimplência muito elevada, talvez uma política de concessão de crédito que não está muito adequada acabou aumentando a inadimplência. Isso é muito responsabilidade da empresa. O endividamento também é muita responsabilidade para onde que ele vai, é a empresa que vai fazendo esse planejamento. E essa barreira de entrada pequena, às vezes você faz ali um serviço, algum negócio, que qualquer pessoa pode replicar. Ou grandes outros players, outros competidores podem replicar também. Quando você faz algo único, alguma tecnologia irreplicável, como a gente estava marcando aqui, talvez a barreira de entrada não seja tão pequena, seja elevada. Percebeu os dois contrapontos? E aqui eu estou falando então de aspectos internos da empresa e negativos. Agora vamos para o último ponto, que é a letra A. É a ameaça. Então acontece algum desastre ecológico, como nós tivemos ali no Rio Grande do Sul, aumento de custo dos insumos, né, daquele material que você vai utilizar para fazer o seu produto. Às vezes você importa todos esses insumos lá de fora, e aí se isso fica muito caro, não depende muito de você, né? Fica muito caro, aí você aumenta o seu custo de produção, aí tem que repassar esse preço para o cliente, porque senão o lucro vai ficar muito, muito magrinho. Nem sempre isso acontece, né? Essa transferência de custo de maneira mais tranquila. Enfim, é um outro ponto negativo, e agora você percebe que são questões externas ao próprio negócio. Análise fofa, já falamos aqui. Agora vamos tentar trazer alguns exemplos rapidamente. Não vou me alongar muito, mas a gente sabe que o Itaú tem uma marca forte, todo brasileiro conhece o Itaú ou já ouviu falar. Clientes fidelizados, pessoas ligadas ao agro, sabem que BB Seguros, a BB Seguridade, ela é muito forte. Tecnologia de ponta e irreplicável, né? O próprio projeto Puma 2, com as suas máquinas MP27 e 28, trouxeram aí uma inovação no setor em relação ao mundo inteiro. Exposição ao dólar, uma empresa que é, querendo ou não, aí, dolarizada, né? Ela exporta boa parte dos seus produtos para países, então ela recebe em dólar, isso é muito bom. Relação direta com a inflação, a Taesa, vocês sabem disso, a transmissora tem uma relação da sua receita em relação à inflação. A inflação subiu, a receita da Taesa também sobe. Endividamento elevado, eu nem preciso falar da S Brasil, que ficou muito alto mesmo. Inadimplência elevada, o próprio Nubank não é um banco que a gente avalia, né, uma instituição financeira que a gente avalia muito, mas sabemos que é a maior inadimplência do setor do Brasil inteiro. Barreira de entrada pequena, lojas Renner, nada contra eles, né, são muito competentes no que fazem, mas uma loja de vestuário, né, é muito tranquilo de ser replicado. Você vai lá em São Paulo, pega um busão, compra os produtos e vende aqui em BH. Eu vejo bastante gente fazendo isso. Se dá certo ou não, se tem tanto lucro quanto a Renner, eu não sei. Mas para um cidadão querer vender a mesma coisa que a Klabin, já não é tão simples assim. Né? Ameaça, desastre climático. A gente pode citar IRB, né, com essas questões de quebra de safras, ou até a questão do Rio Grande do Sul. Isso é um problema muito forte. E a própria Irani aqui com questão de custo de insumos. Para quem acompanha a empresa, sabe que o aumento do preço das aparas, né, aquele material que vai ser utilizado para reciclagem, acaba afetando muito a empresa. Mas é só isso, Bruno? Claro que não. Calma lá. Vamos avançar isso aqui. E não é tão direto assim essa avaliação. Por quê? Às vezes, e isso aqui já é um ponto importante, a exposição ao dólar para a Klabin é muito positivo. Mas às vezes, para uma empresa tem que importar muitas coisas lá de fora, isso pode ser ruim. Viu como que uma mesma característica ela pode ser colocada em um outro quadrante? Então fiquem atentos a isso.
Às vezes você tem, por exemplo, um endividamento elevado, que está acontecendo aqui com uma fraqueza para esse Brasil, mas um endividamento relativamente elevado, bem controlado, mas relativamente controlado, pode aumentar a rentabilidade de um negócio, como a própria Klabin aqui. Eles sabem, né? Vocês conhecem, né, a política de endividamento da Klabin. Eles colocam um target, um alvo relativamente alto. Isso, na verdade, é uma oportunidade, porque eles conseguem ter uma boa gestão com essas características. Então, não entendam sempre que cada um desses termos aqui são fixos e imutáveis. Pode variar bastante, até de investidor para investidor ou de negócio para negócio. Mas vamos avançar aqui e trazer, por exemplo, alguns contra-exemplos. Na Klabin, o endividamento, como a gente acabou de falar, não entra como uma fraqueza. Eles naturalmente fazem o negócio ser assim. Então, esquece esse papo. Ah, porque o endividamento deles está em 4 vezes. Poxa vida, isso faz parte da política. Então não é uma fraqueza. Isso aí é um objetivo, é um modus operandi deles. É isso que tem que ficar claro para vocês. Aqui, ameaça da B Seguros. Também a gente está falando para vocês, porque eu risquei, mas sim, isso também preocupa bastante a questão de quebra de safra, né? Atinge a BB Seguridade, também o próprio IRB. Relação direta com a inflação, a gente sabe que a BB Seguros ela não fica exposta a isso. Por quê, Bruno? Porque vocês já aprenderam aqui no Vida de Acionista daquela gangorra, né? O resultado financeiro e operacional, ele pode ser beneficiado ou não, a depender da inflação, do aquecimento da economia e etc. E se tiver um aumento da inflação, não tem problema, o resultado operacional da BB Seguridade também aumenta. Então, isso não é fixo. Eles conseguem ter relações hora positiva e hora negativa com o cenário macroeconômico. Essa relação direta com a inflação, ela não entraria porque ela está blindada. A outra empresa, aqui fazendo um outro exemplo, né, que a gente pode citar, é a própria Vale com relação ao dólar, já que ela é uma grande exportadora. Então pronto, já explicamos os pontos que a gente aborda, já explicamos com exemplos, materializamos alguns desses conceitos, e agora a gente vai trazer a sistematização de toda essa metodologia. Olha que legal, só para simplificar, eu coloquei só um exemplo aqui de força, oportunidade, fraqueza e ameaça, para você não esquecer. Mas agora tem uma outra visão um pouco mais fácil que eu estou falando com você aqui, mesmo sem ter sido muito explícito. Como assim? Qual que é a nossa grande ponto de comparação, ou seja, aquilo que é igual entre forças e fraquezas? Quando eu penso numa tecnologia irreplicável ou um endividamento elevado. São questões internas. Isso depende basicamente da empresa. Aqui na força, se ela vai fazer um bom investimento, se ela tem uma boa equipe de tecnologia, ela consegue ter uma tecnologia irreplicável. Se ela tem uma gestão ruim, ela acaba tropeçando, fazendo decisões erradas, o seu endividamento acaba elevando. Então são decisões internas. Agora vamos falar de uma outra visão. Qual que é a relação, a comparação entre forças e oportunidades? Já citamos nesse vídeo, ambos são aspectos positivos. Então isso aqui é o que vai agregar para o seu negócio, agregar para a sua tese de investimento. Vamos continuar aqui no nosso sentido anti-horário. Qual que é a relação entre oportunidades e ameaças? São aspectos externos. O que eu quero dizer? A exposição ao dólar, sendo bem sincero, se o dólar sobe ou cai, a Klabin não tem como muito decidir o que vai acontecer. Ela, no máximo, reage a isso. Se tiver muito alto, ela pode exportar mais. Se tiver muito baixo, ela pode vender mais para o mercado interno. Entendeu? Então ela não tem muito controle, mas ela reage. Porém, ela não decide para onde que vai o dólar. Em relação a uma ameaça, que a gente pode falar que é um ponto externo, são esses desastres climáticos. Um fogo que pega ali nas fazendas, né, nas florestas da Klabin, ou uma chuva, né, muito intensa que acontece no Rio Grande do Sul, ou uma seca muito forte em uma outra região, e por aí vai. Então, esses pontos são externos. As empresas elas não têm uma autonomia em relação à causa, mas sim elas devem reagir, elas estão expostas. E para a gente fechar esse círculo, pontos negativos é o que une ali a fraqueza e a ameaça. Então, de maneira bem sucinta, força é um aspecto positivo e interno. A oportunidade é positivo e externo. A ameaça é um ponto negativo e externo.
e a fraqueza é um ponto interno e negativo. Deu para entender? Então, tudo bem. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Esses 15 minutos iniciais foram muito importantes para você entender a metodologia e é isso que a gente tem a fazer cada vez mais dentro da comunidade do Vida de Acionista. Nós temos já um time de investigadores que são investidores por uma espontaneidade decidiram ajudar a gente com conteúdos. E deixo aqui um desafio para eles, uma proposta, para que a gente comece a fazer nessa estruturação aqui da análise fofa algumas abordagens em relação a alguns negócios. E não tem problema se eu faço uma análise fofa de Irani e você também faz, porque muito provavelmente a sua análise vai ser diferente da minha. E onde que está o pulo do gato? Se eu for ler a sua e se você for ler a minha, a gente pode chegar num consenso, pode debater e deixar a nossa análise consolidada muito mais robusta. Às vezes eu tenho uma percepção que você não tem, e é justamente no contraditório, no complementar, que a gente consegue crescer enquanto investidor. E aí é o grande pulo do gato do Vida de Acionista. As pessoas, a comunidade. Eu posso aqui fazer análise de todas as empresas, sem problema nenhum, inclusive eu ganho dinheiro com isso. Mas a ideia é dar um empurrão, fazer algumas análises, vocês podem fazer também, a gente discute aqui, pode crescer e ter, por que não, uma análise fofa com a nossa contribuição e a minha validação, né, porque é uma questão regulatória da CVM, a gente publica isso na nossa plataforma. Seria algo sensacional. Então, como uma provocação inicial, eu vou deixar aqui de uma maneira bem sucinta, eu diria quase que incompleta, uma análise fofa que eu fiz do Banco do Brasil. Vamos lá então para esse PDF que vai estar disponível para todos os membros que fazem parte da comunidade do VDA. E ele não está completo não, com o tempo a gente vai estruturando cada vez mais. Então, mostrando para vocês aqui em primeira mão, esse vai ser o nosso layout básico, super simples, sem muita frescura, a gente não precisa disso não. Banco do Brasil, BBAS 3, Análise Fofa 2024. Por quê? Análise fofa é interessante que você faça a cada 6 meses ou até um ano, tá? Muitas coisas não vão mudar, mas é legal você fazer aquele acompanhamento, até em relação ao seu próprio conhecimento e também se a empresa continua com essas características. Não vou ficar lendo diretamente, mas só vou fazer alguns insights. A primeira força, positivo e interno. Maior base de dados financeiros do Brasil. Presença em praticamente todo o território brasileiro. Alta rentabilidade, baixo índice de eficiência e inadimplência controlada. Lembra os aspectos objetivos? São importantes. Cumprimento de guidance. Nos últimos 7 anos, cumpriu mais de 90% do seu guidance. As suas projeções. Inclusive, aqui no nosso canal, a gente tem um vídeo mostrando direitinho como é que funciona isso e qual a grande vantagem para a gente calcular nosso preço justo de Banco do Brasil. Diversificação de clientes. É só olhar a carteira de crédito e você vai entender que eles são muito bem diversificados. Isso traz para a gente uma boa exposição sem ficar ali correndo risco desnecessário. Essas são as forças, aspectos internos e positivos. Tudo aqui depende deles. Agora vamos avançar um pouquinho para os aspectos que são positivos e externos. Poxa, Bruno, a primeira coisa que eu vi é que você colocou uma quantidade muito menor. Sim. Idealmente, eu gosto de colocar as minhas avaliações, nas minhas análises fofas, 3 ou 2 pontos no mínimo. Se tiver menos do que isso, menos do que 2 em cada um dos 4 quadrantes, eu acho que a minha análise está muito fraca. Ou se forem questões muito genéricas, eu também acho que está ruim. E, idealmente, no máximo 5. Então, de 2 a 5, acho que está justo. Ok? Daria para a gente colocar mais oportunidade? Sim. Se você quiser fazer e me mandar, você tem ali o meu acesso no nosso canal do WhatsApp, fechado para os membros, e também você vai ter acesso lá dentro da nossa plataforma do VDA para subir o seu arquivo, o seu estudo, sem problema nenhum. Bom, oportunidade, positivo e também é mais uma questão de ambiente, da onde nós estamos. Né? Olha só, ambiente digital. Isso daí é uma questão que não depende muito do Banco do Brasil, mas ele consegue reagir. Hoje, as novas gerações praticamente não entendem o que significa uma fila de banco. Eu, quando era muito jovem, muito pequeno, minha mãe falava para eu ficar numa fila enquanto ela ficava na outra. Aí, quem chegava primeiro no caixa, né, a gente ia se deslocando. Isso era super comum de ser feito. Às vezes, ia ali uma gestante, né, uma grávida, ou às vezes uma criança ali, uma mãe com alguma criança de colo, ou algum idoso, na fila preferencial, e assim vai. Hoje, no celular, você tem esse ambiente digital. Se o Banco do Brasil continuar enveredando para esse lado, eles terão uma redução de custo,
mantendo a mesma capilaridade, o acesso aos seus clientes. E também uma modernização da forma de você interagir com as pessoas mais jovens. Pessoas idosas ainda gostam dos caixas presenciais, não tem jeito, mas estão também se adaptando cada vez mais. Personalização do atendimento. Os clientes hoje, com essas fintechs, com questões de outras instituições financeiras aparecendo, o atendimento ele tende a cada vez ser mais personalizado. Por que isso? Concorrência. E aí, se você tem um cliente mais exigente, se você tem um ambiente mais competitivo, você consegue oferecer, atender essa expectativa se você tiver uma estrutura mais robusta. Às vezes, uma instituição financeira pequena, ela não consegue captar tanto dinheiro dos seus clientes, dos seus credores, a um custo muito baixo. Já o Banco do Brasil, colocando ali um CDBzão de liquidez diária, não precisa ser nem 100% do CDI. Muita gente confia no banco. E aí vai colocar o dinheiro lá. Esse dinheiro pode ser utilizado para fazer empréstimos para outros clientes. Então entenda que uma estrutura mais robusta traz ali uma maior facilidade para você atender a personalização e a exigência do seu cliente. Percebeu como que é algo externo que o Banco do Brasil consegue reagir? Então pronto, falamos os pontos positivos. Segunda página, e sim, análise fofa dificilmente vai ter mais do que 2 páginas. Talvez no máximo 3. Mas, enfim, vamos dar um avanço aqui. Fraquezas são questões internas e negativas. Lembre-se disso. Historicamente falando, o Banco do Brasil tem a maior volatilidade de lucro entre os bancões. Então, isso aqui, em letra maiúscula, sempre na primeira linha, é o tópico que a gente está falando. Perceba que eu não uso frases complexas ou um racional muito grande. Até porque isso aqui tem que ser sucinto. Bater o olho, abrir uma porta e você conseguir pensar em muita coisa. Tem que ser direcionado. Então, volatilidade de lucro, não tem jeito. É uma questão interna deles. Vejo que eles poderiam ser mais competentes em tornar isso mais resiliente. E, de fato, sendo muito sincero aqui, nos últimos anos recentes, isso tem sido resolvido. Mas quando você amplia o seu leque de avaliação, 15, 20 anos, de fato, o lucro ele oscila bastante. Bom, não dá para a gente negar a realidade. Aliás, até dá, mas as consequências de você ficar negando a realidade, você não vai conseguir. Essa frase é de uma escritora muito importante, eu gosto bastante, que ela escreveu um livro que se chama A Virtude do Egoísmo. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Uma outra fraqueza é o maior número de unidades de atendimento físico. E por que eu não gosto muito disso? É algo que eles estão expostos, né, que eles estão negativamente expostos, porque isso tem um custo operacional maior, e é uma questão interna. Eles podem reduzir isso, mas atualmente eles não reduzem. Eu vou colocar aqui uma suposição, que ela não está tão errada não, tá? Mas eles têm muitos clientes antigos, idosos. E cliente idoso gosta daquela comunicação física ainda, de ir até alguma unidade de atendimento, conversar com o seu gerente, tudo mais. Então, é algo que eles podem mudar, mas de todos os nossos bancões, é a empresa que tem o maior número de unidades de atendimento. Então, isso tem sim um custo maior. E ameaças, olha só que curioso, são questões negativas e externas. O Banco do Brasil não controla isso, mas ele consegue reagir de alguma maneira, ou pelo menos tem tentado. Intervenção estatal, mais de 50% do capital social está com a União. Isso é uma ameaça. De repente, se vier alguma lei de cima, ou lei não, mas alguma decisão de algum político que tenha força mesmo para isso, ele pode interferir nos resultados do banco. Dá para você conseguir se blindar? Tecnicamente, sim. Na prática, nos últimos anos, também. Mas é uma ameaça constante. A lei das estatais tem protegido muito bem o Banco do Brasil. Mas você tem que ficar atento. Reforma tributária não depende do Banco do Brasil, mas se nós tivermos, por exemplo, o fim do JCP sem compensação, isso a gente já sabe porque é uma questão técnica, o setor financeiro tende a sofrer mais. O Banco do Brasil vai sofrer. Crise econômica no país, aumento de juros, aumento de inadimplência, redução de lucro. Algo mais objetivo, a gente não precisa ficar destrinchando tanto isso aqui. Regulação do Banco Central, podem ter algumas imposições conjunturais, como aquele payout máximo estabelecido em 2020 por conta da pandemia de 25%. E o Banco do Brasil, naquele momento, salvo engano, estava em torno de 40%, próximo a isso. Então, teve que baixar a sua distribuição de lucros por uma determinação do Banco Central. Também é algo externo e ele está exposto. Percebeu como eu trouxe bastante informação relevante sobre o banco? Então,
essa é a ideia da análise fofa. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado. Tá? Esse tipo de trabalho, ele demora muito para ser feito, mas você pode ir construindo aos poucos. Para um pouquinho, uma meia hora no seu final de semana e escreve. Rascunha lá. Pronto, deixa lá. Passa um tempo, vê alguma notícia, conversa com alguma outra pessoa, manda esse rascunho para algum outro investidor e o que você acha disso? Beleza, gostei. E você vai construindo. Depois que você chegou nisso aí, deixe isso guardado na sua pasta ali de estudos. No nosso Vida de Acionista nós teremos também um ambiente onde você vai conseguir colocar todas essas suas questões mais particulares, como é o nosso famoso logbook, né? Ele será finalmente implementado, mas você vai conseguir ter um acesso à análise fofa do próprio VDA, uma análise minha, uma análise da própria comunidade que a gente vai fazer em conjunto, tudo aí disponível para vocês. E olha uma outra vantagem muito bacana. Vamos pensar que você talvez nunca tenha estudado Banco do Brasil. Bruno, por onde eu começo a estudar? Entra lá na comunidade e acessa a análise fofa que foi feita pela gente, do Banco do Brasil. Em 2 páginas você já vai ter ali algumas questões importantes. Por exemplo, algumas pessoas não investem em empresas públicas. Logo, essa ameaça aqui, a ameaça 1, é suficiente para o cidadão não investir. Pô, mas todo o resto ele aceita, ele tolera, ele gosta. Tudo bem, mas é estatal? É, ele não investe. Pronto. Já economizou para ele muito tempo estudando um negócio que talvez ele só fosse descobrir lá na frente. Ah, não, tem uma volatilidade de lucro? Não, eu não quero isso não. Eu quero algo muito previsível, muito redondinho. Talvez o setor de transmissão seja mais adequado, porque Banco do Brasil, infelizmente, historicamente, tem uma volatilidade. Complicado, mas tá. Às vezes eu tolero, às vezes eu não tolero. Percebe como que é interessante? A nossa ideia aqui, a proposta para todos vocês, eu vou fazendo aos poucos, mas todos vocês são muito bem-vindos em ajudar a gente, é fazer uma análise fofa de todas as empresas que a gente tem ali disponível no VDA. Atualmente a gente está gerando em torno de 15. E não tem problema de verdade se você quiser fazer de Banco do Brasil também, ou até criticar, aumentar aqui o número de itens de cada um desses 4 grandes grupos. Será muito bem-vindo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.